Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. No princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos orar novamente? Pai, louvamos a Ti por essa noite que o Senhor nos preparou. Louvamos a Ti por esse ponto de pregação no qual o Senhor tem preparado e colocou o desejo no coração da Tua igreja, para que a Tua igreja possa ser formada e o Evangelho a ser pregado em todo o mundo, ó Pai bendito. Que o Senhor possa abençoar este povo que nos auxilia no ponto de pregação, que o Senhor pode abençoar a igreja que está à frente de todo o trabalho e venha abençoar aqueles que estão à frente tanto do ensino da palavra, da direção do culto, dos louvores, dos cânticos, e que o Senhor possa ser glorificado em todos os atos, ó Deus. Ser conosco, ó Pai bendito, nessa noite, abrindo o coração do Teu povo para receber a Tua palavra e poder entendê-la. E rogo também, Deus, pelo mensageiro, para que ele possa falar daquilo que é do Teu agrado, daquilo que somente o Senhor quer que seja dito. Em nome do Seu Filho Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Como é que a gente fica quando a gente recebe uma notícia ruim? Qual que é o nosso sentimento, por exemplo, quando nós ligamos o noticiário pela noite e vimos lá, por exemplo, rumores de guerra entre as duas Coreias? Ou quando das Coreias dizendo que acidentalmente enviou um míssil para o outro país e não acertou ninguém, mas aí já surge aquele rumor de guerra. Ou quando, por exemplo, você tem rumores de guerra no Oriente Médio, de perseguição religiosa, de pessoas morrendo por causa de Cristo. Ou, por exemplo, como é que nós ficamos quando recebemos a notícia de que nós seremos mandados embora? Ou de que mesmo que a gente não seja mandado embora, mas a gente recebe a notícia de que está tendo corte na empresa e de que pode haver redução de salário, e se não houver redução de salário, infelizmente terá que ser cortado um quadro de funcionários. E aí para aqueles que estão sendo pai de família ou a mulher auxiliando o marido nas contas de casa, já vem a preocupação de que como isso pode acontecer, ou se isso acontecer, qual vai ser a reação diante de tudo isso. Essa sensação de preocupação, a gente vai dizer que faz parte da natureza humana, mas quando essa sensação de preocupação toma o nosso coração a tal ponto de não olhar para Deus e vendo quem Ele é, aí, na verdade, então, essa sensação de preocupação não deveria existir. Justamente pelo fato de que, se nós sabemos quem é Deus, e sabemos que Ele é Rei soberano, como a gente leu no Salmo 33, ou cantamos o hino, o Cântico Colossenses, ou o hino Rei 19, né? Rei sublime. Se nós sabemos que Ele é Rei, e diante de todas essas situações ditas aqui, e tantas outras que nos fazem tirar o sono, isso não deveria acontecer. Quando nós olhamos para esse texto de Gênesis, do capítulo 1, e essa é a ideia hoje, nós vemos a narrativa do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 3, a narrativa da criação. Na semana que vem a gente aborda o restante do capítulo 2 do capítulo 3, mas hoje à noite nós veremos somente essa primeira parte da narrativa. Quando Moisés escreve esse texto, ele está escrevendo esse texto para um povo que passou praticamente 430 anos em um povo que tinha uma cultura totalmente anti-Deus, uma cultura totalmente antibíblica. Um povo que passou 430 anos dentro do Egito, onde que ele aprendeu sobre criação, pecado, salvação, sociedade, casamento, tudo isso numa perspectiva antibíblica. E agora, Moisés, ao escrever esse texto, está apresentando essa narrativa, e não somente essa do Gênesis, mas todo o Pentateuco para esse povo que está saindo agora do Egito e está no deserto. E a proposta justamente é essa. Moisés, ao mostrar essa narrativa do Gênesis, como nós veremos hoje,
é mostrar que Deus, pelo poder de sua palavra, sendo o rei do universo, criou todas as coisas boas. O resumo do sermão de hoje é de que Deus, pelo poder de sua palavra, sendo o rei do universo, criou todas as coisas boas. E aí nós verificaremos a narrativa em duas partes. A primeira parte da narrativa, ela mostra sobre o Deus que criou tudo por meio de sua palavra. E a segunda parte da narrativa vai mostrar o Deus que criou tudo bom. Quando nós olhamos para essa primeira parte, então, vendo essa narrativa da perspectiva de que Deus criou tudo por intermédio de sua palavra, é a maneira como o Gênesis agora revela quem é esse Deus, porque esse é o propósito de Moisés ao povo, é mostrar como é que Deus está se revelando por intermédio da criação. A proposta, quando nós vemos Gênesis, ou como nós lemos uma narrativa no Antigo Testamento, ele não está colocando a ênfase sobre o personagem que está sendo dito, mas a ênfase está sendo colocada sobre quem está escrevendo sobre o personagem, que é o próprio Deus. Então, ao olhar para a narrativa da criação, o que é que Moisés está mostrando para esse povo? E a primeira parte é justamente essa. É um Deus que criou tudo por intermédio de sua palavra. Ele é um rei soberano que mandou e tudo se fez. E aí, o texto que nós lemos no início, e a gente conhece muito bem, no princípio criou Deus os céus e a terra. E isso ele mostra não dizendo que foi um pagão ou vários deuses de várias etnias ou de vários povos que se uniram e criaram os céus e a terra, que se uniram e criaram o mundo. Ele está mostrando que um Deus criou os céus e a terra. Ele não está dizendo que é um Deus ou qualquer Deus. Ele está especificando que é um Deus que criou os céus e a terra. E agora, no versículo 2, ele vai dar continuidade a essa narrativa, mostrando o que é que esse Deus fez. Esse Deus, ao criar os céus e a terra, mostra agora que é uma terra que não tem forma, é uma terra que está vazia, é uma terra que está em trevas e é uma terra que está em abismo. Só que o versículo 2, mostrando essa narrativa, desenvolve essa majestade divina e a maneira que ele está criando tudo isso. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ou seja, ele mostra agora de que Deus não vai deixar essa terra sem forma, e não vai deixar essa terra vazia, mas agora ele dá uma luz de esperança a isso, mostrando o Espírito Santo pairando sobre a face do abismo, provavelmente pairando sobre as águas dessa tremenda escuridão, desse tremendo abismo, mas é como se fosse uma águia voando por cima daquilo que agora vai ser dado forma, por cima daquilo que agora vai ser demonstrado por intermédio da majestade de Deus e da sua soberania em falar. Versículo 3, nós temos agora essa declaração que acompanha esse pairar do Espírito Santo sobre essa face do abismo, e agora Deus passa a criar e colocar tudo no seu devido lugar. Versículo 3, nós conseguimos ver na marcação aí dos parágrafos, na Bíblia de vocês está destacado em negrito, né? E disse Deus, disse Deus, disse Deus e disse Deus. Ele está apontando, ele está pontuando essa narrativa, e a maneira que Deus está fazendo é Deus falando e tudo se fazendo, é Deus falando e tudo se criando e tudo colocando no seu lugar. Tudo colocando no seu devido lugar. Até o quarto dia, como a gente pode observar, Deus está colocando tudo no seu lugar, sem haver nenhum ser vivente. Ele está criando tudo, criando a vegetação, dando as separações das águas, em cima dos céus, debaixo da terra. No quinto dia, após a terra estar pronta para ser habitada, Deus começa a criar e colocar tudo no seu devido lugar, começando agora pelos seres viventes, desde o peixe até o ser humano, até o sexto dia. A maneira que Deus se revela é a maneira que Moisés está mostrando agora nessa narrativa da criação, mostrando que não foi vários deuses, e sim um Deus que cria todas as coisas. Por intermédio do poder de sua palavra, como um rei soberano, ele cria todas as coisas, ele ordena e tudo se faz. E essa marcação que nós vimos, disse Deus e disse Deus, ele é repetida 10 vezes no capítulo 1.
Às vezes a gente passa desapercebido, não dando muita atenção, mas a maneira que Moisés relata isso e a maneira que ele está apresentando quem é esse Deus que está criando todas essas coisas, ele mostra nessa sequência da narrativa como Deus criou tudo e da mesma maneira ele está mostrando que é a vontade do soberano Deus, deste soberano rei, que cria todas as coisas conforme aquilo que ele quer que seja feito. O salmo que nós lemos no início, o capítulo 33, o verso 6 e o verso 9 mostra justamente essa ideia. Ele vai dizer: os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Ele está se colocando como um rei soberano que manda, que ordena, que tem o seu decreto e tudo é feito. Os israelitas, ouvindo isso, provavelmente, e vendo essas marcações, disse Deus, saberia que Deus é um criador, um rei soberano que anuncia o seu decreto, e onde que nesse decreto, aquilo que ele decretou está sendo feito. Nada daquilo que Deus disse deixou de ser feito. Quando ele disse, haja luz, houve luz. Ele não disse, haja luz e assim, melhor não. Ele mandou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Enquanto as outras religiões pagãs mostram que cada um dos seus deuses é quem governa cada área do mundo criado, e aí a gente consegue ver isso de maneira bem clara, nas religiões pagãs que nós temos mais aproximadas de nós, como por exemplo no catolicismo, você tem vários santos para cada coisa. Causas impossíveis, doença, casamento, tudo isso. Quando nós olhamos para a Escritura, Deus é quem governa todas as áreas da vida, todas as áreas do universo, todas as áreas do ser humano, sem a necessidade de haver alguém para o auxiliar, ou sem haver a necessidade dele delegar aquela função para alguém, porque ele está super atarefado e não consegue resolver. Quando Moisés está mostrando isso, essas marcações e a maneira que ele conduz essa criação é como um rei soberano que cria tudo por intermédio de sua palavra, e tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que ele fala, se fez. Os israelitas vendo isso, ele olha e entende que Deus é o dono do universo, ele entende que Deus é a lei do universo, porque ele coloca todas as coisas no seu devido lugar. Ele mostra que Deus, além de rei do universo, é ele que ordena tudo, é ele que coordena tudo, e tudo que é feito por causa da sua vontade. É por isso que a gente pode cantar aquele hino, o nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. É isso que Moisés está mostrando para o povo de Israel, e é isso que Deus, por intermédio desse homem que ele inspirou a escrever esse texto para aquele povo, também está mostrando a nós. Deus é rei sobre tudo e todos, principalmente sobre a nossa vida. E aí é a pergunta: por que então nós vivemos uma vida como se nós não tivéssemos um rei? E aí a gente pode fazer uma comparação. Olhando para essa narrativa do Gênesis, vimos que Deus não somente cria coisas inanimadas, mas também cria seres viventes, desde os animais até nós. E ele tá falando, ele está ordenando, tudo está sendo feito, tudo está sendo obedecido, tudo está sendo colocado no seu devido lugar. Só que agora, na nossa vida, quando nós olhamos para isso, não tomamos isso de maneira prática, sendo agora contrário a esse decreto que Deus fez. Sendo contrário agora a esse rei soberano que está sobre nossa vida. Por exemplo, quando Deus disse para o universo ficar no seu devido lugar, ou quando ele disse para o luzeiro dominar a noite e o outro luzeiro dominar o dia, e disse para as estrelas ficarem ali, quando ele disse para o mar não vir até ali, não podendo passar daquele limite que ele mesmo estabeleceu, eles obedecem. Só que quando Deus nos diz não, nós falamos sim. E quando Deus diz sim, nós dizemos não. Nós vivemos uma vida como se Deus não fosse rei da nossa vida. Cantamos, lemos, decoramos textos que mostram a soberania de Deus, o seu reinado pleno, o seu decreto, o seu Filho soberano, só que quando chega na nossa vida prática, isso não é demonstrado. E vivemos como se ele não fosse nosso rei.
Vivemos como se ele fosse um Deus pagão, onde que nós só o buscamos para pedir conselho, quando nós somente o buscamos para pedir e saber se está certo ou errado, como Israel vai fazer mais para frente. No livro de Juízes, quando eles vão para a guerra, eles não estão consultando a Deus se Deus quer que aquela guerra seja feita. Ele só está consultando a Deus para quem saber quem vai subir primeiro, Judá ou outra tribo. Nós vivemos como se nós não tivéssemos rei. O problema é que, olhando para esse texto, olhando para toda a Escritura, se nós vivemos uma vida de que, se Deus não for rei da nossa, nós estamos sendo inimigos deste rei que criou o universo. A segunda parte da narrativa que a gente pode observar daquilo que é desenvolvido é mostrando como Deus criou tudo isso. Se Deus se coloca como um rei soberano que cria todas as coisas, ele fala tudo e tudo se ordena, o texto mostra que esse Deus, ele não é somente um rei soberano e é um rei bom. Ao contrário dos deuses pagãos, que são colocados como perversos e maus, nesse agora, Moisés está mostrando de que este Deus é diferente de todos os outros deuses, porque ele é um rei da criação, mas é um rei bom que cria coisas boas. Diversas vezes nós lemos o texto de Gênesis, do capítulo 1, e vendo ele falando, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Ele repete isso 6 vezes, mostrando no que nos 6 dias, tudo aquilo que ele criou era bom. E além de abençoar a criação, demonstrando essa bondade, não somente no ato de criar, mas também naquilo que foi criado sendo bom, Deus abençoa a criação com o que era bom, e após criar o primeiro casal, olhando para eles e olhando para todo o cenário da criação, vai dizer, e viu Deus que era muito bom. Não era somente bom, mas também era bom, e essa criação é diferente das demais. Até então, olhando para o relato da criação até o 5º dia, tudo foi criado conforme ele falou. Ele disse e tudo foi feito. Quando chega no homem, Deus faz o homem do barro, do pó da terra, e ele faz agora esse homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. Até aqui, nada do que foi criado foi dado à semelhança de Deus. Nada do que foi criado foi dado à sua imagem. No entanto, para o primeiro casal, para a humanidade, ela agora é feita segundo a imagem de Deus. E essa imagem agora vai ser desenvolvida naquilo que Deus faz. Veja, por exemplo, o versículo 26, o 27 e o 28 do capítulo 1. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e a sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja. Deus não somente cria tudo, Deus não somente ordena tudo, mas esse casal que agora é criado, que onde vai sair toda a humanidade, é criado segundo a sua imagem, e essa imagem agora é demonstrada por aquilo que Deus manda que eles façam. Vimos aqui que criado a imagem de Deus, e aí ele vai dar algumas ordens. Eles tinham que dominar, eles tinham que cultivar, eles tinham que multiplicar, e eles tinham que dominar sobre tudo. Ao ponto de que, terminando isso, iniciando o capítulo 2, agora Deus mostra que ele vai descansar no seu 7º dia. Ele está mostrando para o homem, ele está mostrando para nós, que ao criar todas as coisas, ele cria tudo muito bom, ele cria tudo bom, e chegando ao homem, ele cria segundo a sua imagem e semelhança, e agora essa imagem e semelhança deve ser desenvolvida por intermédio daquilo que Deus ordenou que eles façam. Obviamente, quando a gente olha para essa questão da imagem e semelhança, nós sempre lembramos dos atributos comunicáveis. Deus é amor, nós também
somos amor. Deus é bondade, nós também somos bondade. Deus é santo, nós também somos santos. Sempre olhando nessa questão daquilo que Deus é e comunicou ao seu povo, comunicou à humanidade. No entanto, não é somente isso. Quando nós olhamos para o relato da criação e como Deus cria o homem e onde Deus coloca o homem, essa imagem e semelhança é desenvolvida nos seus ofícios. Como nós vimos, ele tinha que dominar, cultivar, ele tinha que guardar o Éden, ele tinha que multiplicar e ele tinha que adorar a Deus, porque no versículo 29, ele vai dar todas as ervas do campo para Adão e para Eva, já mostrando que esse rei soberano também é bom em sua essência. Ele não vai criar o homem e largar no Éden, vai assim, ó, se vira. Ele vai dar todo o mantimento necessário para ele, só que, no entanto, ele vai dizer que de todas as árvores eles poderiam comer, menos a árvore do bem e do mal. Deus estabelece limite, demonstrando a sua lei boa, santa e justa ali. E Adão agora, por ser imagem de Deus, ele deveria desenvolver essa imagem, por ele ser a imagem de Deus, por intermédio desse relato. Ele deveria obedecer a Deus em comer daquilo que Deus deu e não comer daquilo que Deus deu. Ele deveria demonstrar essa imagem de Deus por intermédio daquilo que ele faria no Éden, do seu trabalho, da criação, sendo cuidada agora por intermédio da mão de Adão. Nós veremos isso no próximo domingo, na formação do homem, quando ele começa a dar nome aos animais. Ele tinha que guardar todo o Éden, ele tinha que cultivar, fazer cultura, desenvolver, ele tinha que trabalhar e também ele deveria ter uma vida familiar e uma vida social agradável, mostrando que ele deveria encher a terra, multiplicar e viver em família. Esse Deus que está sendo revelado a nós aqui e que Moisés está mostrando é justamente um Deus diferente daquilo que é mostrado nos reis pagãos, nos deuses pagãos. Deus, ele cria tudo por intermédio de sua palavra, ele cria tudo bom, ele cria tudo para a sua glória, ele faz do homem e mulher vice-regentes de Deus dentro dessa criação e ele dá o mantimento necessário para isso com um relacionamento com eles. Deus não cria e deixa o homem só. Deus não cria e deixa ele se virar. Deus cria tudo, ordena tudo, dá o mantimento e se relaciona com eles. Olhando para isso que não é dito, vimos que Deus é bom, é soberano, ele cria todas as coisas boas, muito boas, e ele provê o sustento necessário para este homem. No entanto, quando nós olhamos a nossa vida e olhamos para nós, reconhecemos a soberania de Deus, reconhecemos a bondade de Deus, no entanto, nós somos maus. No entanto, nós não somos igual a Deus, porque a nossa natureza caída não reconhece a soberania dele e muito menos a sua bondade. E vivemos a murmurar justamente porque não conhecemos isso. Na pergunta inicial, quando nós ficamos sabendo de alguma notícia que nos traz desconforto, até mesmo um certo sentido de pânico, nós não estamos lembrando que Deus é soberano e bom. Quando nós recebemos uma notícia que aconteceu alguma desgraça na família, e mesmo que isso venha apertar o nosso coração, dificilmente a gente se lembra da soberania de Deus e de sua bondade. E é isso que Moisés está mostrando para esse povo, e é isso que ele está mostrando a nós. Na criação de Deus, Deus cria todas as coisas como um teatro da sua glória, ou como vai dizer um outro escritor, ele cria todas as coisas no seu devido lugar, demonstrando aquilo ali como se fosse um poema, e Deus, por sua misericórdia, coloca nós dentro dessa narrativa, dentro desse teatro, e o que a gente faz? Fazemos adaptações ao roteiro, tomando palavras próprias, tomando frases próprias, onde que nesse roteiro que a gente está participando, ao invés de obedecer o mandamento de Deus, nós colocamos palavras nossas no meio daquilo que Deus criou, só que colocamos de maneira decepcionante, porque nós desobedecemos os mandamentos de Deus. Deus é soberano, nós não. Deus é rei do universo, e nós não somos. Deus é bom e nós não somos, e nós devemos lembrar disso constantemente. Diante do que a gente viu até aqui, vimos que Deus é soberano,
Ele cria todas as coisas por intermédio de sua palavra, e ele cria todas as coisas por intermédio da palavra que vai ser revelada. Quando nós olhamos para essas marcações, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, nós não lembramos daquilo que João vai falar no seu Evangelho, no capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aí a gente dá aquele saltinho lá para o versículo 14, e diz que tudo que foi feito por intermédio dele. Ou como nós lemos no capítulo 1 de Colossenses, né? Ou melhor, nós cantamos no capítulo 1 de Colossenses, tudo foi criado por intermédio dele e para ele, e sem ele nada que existe seria feito. Obviamente que nós olhamos para Gênesis capítulo 1, não vemos uma promessa de salvação, não vemos uma promessa de redenção, mas nós vemos a Cristo em sua soberania, Cristo em seu senhorio criando todas as coisas. Conforme o Novo Testamento vai dizer, todo esse cenário belo que está sendo criado, a humanidade que vai ser criada segundo a sua imagem, toda a criação está sendo criada por intermédio de Cristo, para Cristo e por Cristo. Cristo é revelado em Gênesis como o Rei soberano que cria, que controla e que governa todas as coisas. E o que nós podemos aprender com isso? Duas coisas. Primeiro, se o mundo parece estar sem governo, se a política parece que não anda conforme aquilo que nós imaginávamos, se o judiciário toma decisões segundo aquilo que nós sabemos ser reto, bom e justo, se o mundo vive uma podridão moral, saiba que Deus ainda está no controle. Ele continua rei e sempre será rei. Como diz o Salmo 24, ele é rei sobre toda a criação. Ou como vai dizer um outro escritor, não existe um espaço, não existe um centímetro, não existe um milímetro de todo o universo que Cristo não diga, é meu. Tudo é dele. Se alguma coisa vir a afrontar o nosso coração, se alguma coisa acontece e o nosso coração aperta por causa disso, se alguma situação acontece e a gente acha que Deus não está no controle, olhando para Gênesis e aquilo que ele vai se revelar em toda a narrativa de sua escritura, Deus está no controle de todas as coisas. Ele é o Rei soberano de tudo e nada está fora do seu controle. Nada está fora dos eixos, nada está fora do seu decreto. Deus é o Rei soberano que controla e cria todas as coisas por sua palavra e tudo o que ele faz é bom. A segunda coisa é que Deus é Rei e ele está governando. Ele não é um relojoeiro maluco que deu corda, deixou o mundo rolando e foi descansar. Ou quando aconteceu os tsunamis, alguns anos atrás, e um dos pastores que era famoso na época disse que esse tsunami aconteceu porque Deus estava distraído. Ele não sabia que isso ia acontecer e quando viu o desastre acontecendo, não tinha mais o que fazer e aí deixou acontecer. Quando nós olhamos para a Escritura, olhamos para a narrativa de todas as coisas, olhamos para o Gênesis, vemos que Deus criou e governa a sua criação. A sua criação não é rebelde como nós. A sua criação, como diz o profeta, ele sabe o nome de cada estrela. Ele mede o palmo, ele mede o mar na palma de suas mãos. Ele está assentado sobre o globo da terra. A terra perto dele não é nada. O mesmo profeta vai dizer que nós, diante de Deus, somos um pingo num balde. Somos um grão de areia numa grande ilha. Ou, para nos humilhar mais ainda, nós somos nada. Somos um vácuo. E é esse Deus que nós servimos. É esse Deus soberano que controla, que guia, que diz, que fala, que faz todas as coisas. Deus é rei, soberano e bom. Nós não. E é por isso que nós servimos a esse Deus com alegria, com temor e tremor. Que Deus nos abençoe.